presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica e Familiar da UEM de Caxias, e estamos hoje aqui para uma conversa sobre o tema. Junto a mim na mesa está a doutora Bruna Peloso, a doutora Thaís Oliveira e o doutor Paulo Guilherme, que irá começar mediando as perguntas. Hoje eu fiquei com a super responsabilidade de mediar essa conversa com essas super duas doutoras que militam na causa feminina. E já vem a primeira pergunta. A primeira pergunta é: quais são os tipos de violência que as mulheres costumam sofrer no âmbito familiar? Porque a maioria das pessoas costuma achar que só a violência doméstica impera no âmbito familiar. Posso começar? Meu nome é Thaís Oliveira, sou advogada aqui no Rio de Janeiro, atuo na área de direito de família e direito da mulher, né? E, bem, eu acho que antes da gente debater sobre os tipos de violência, é muito importante a gente entender o ciclo do relacionamento abusivo. Por quê? O ciclo do relacionamento abusivo, ele nos induz a não julgar aquela mulher, tá, que não sai daquele relacionamento. Por quê? E o que consiste, na verdade, o ciclo do relacionamento abusivo? O ciclo do relacionamento abusivo é aquele ciclo em que acontece a tensão, né, os xingamentos, os insultos, as agressões não verbais, as humilhações. E aí, após isso, os ataques violentos, que aí a gente entra falando sobre os tipos de violência que está lá elencado no artigo 7º da Lei Maria da Penha, que seriam, né, a violência física, a violência psicológica, que hoje é tipificada criminalmente, a violência patrimonial, que é a retenção, né, dos bens de trabalho daquela mulher, a retenção dos estudos, do material de estudo dela, o impedimento dela lidar, né, com o dinheiro dela, objeto do trabalho dela, né? Então existe também esse tipo de violência, a violência moral, que seria a injúria, a calúnia, a difamação, e a violência sexual, que sim, acontece dentro, né, dos relacionamentos amorosos. Muita gente não sabe, mas dentro de um casamento é possível que haja, né, uma violência sexual a partir do momento que a mulher não quer se relacionar e ela é obrigada a cometer aquele ato. E ainda existem outros tipos de violências que hoje são identificadas também para além daquelas que estão, né, no artigo 7º da Lei Maria da Penha, que seria hoje a violência digital. O estupro digital hoje ele é possível. A violência institucional, a violência processual também, que é aquela violência quando a mulher é revitimizada dentro do processo de violência doméstica ou também vários de família. Eu sou atuante direito de família, então eu já vi casos em que mulheres são violentadas processualmente, ou seja, a defesa delas de forma ampla, né, de forma de que elas não sejam, não tornem-se vítimas ali mais uma vez para além daquelas violências que elas sofrem, acontece também por parte, infelizmente, muitas das vezes, dos magistrados, né, porque na nossa sociedade ainda existe uma cultura de que a mulher ela é culpada pelaquela violência, né, que ela sofre. E isso é muito latente quando a gente está ali, né, naquela atuação e se depara com esse tipo de situação. Ou seja, o problema da violência doméstica, a violência contra a mulher, não é só um problema, né, de não aplicação da lei, mas é um problema histórico-social. É preciso que haja, né, uma correção histórica, uma educação mesmo, de que a mulher ela não é culpada daquela violência que ela está sofrendo. E aí, para finalizar minha fala e passar para o nosso mediador, eu só queria trazer à luz a síndrome da mulher agredida, ou seja, a mulher está tão imersa naquele relacionamento abusivo que ela não consegue sair, ou seja, ela acaba adquirindo uma resistência maior àquela violência. E aí ela fica presa naquele ciclo, né? Porque logo após as agressões, os ataques de violência, a mulher, o agressor na verdade, ele pede desculpas, a mulher perdoa e aí volta tudo de novo. Atenção, ataque violento, lua de mel, e aí a mulher infelizmente não tem forças psicológicas, emocionais, muitas das vezes ela não tem financeiramente, né, condições de sair daquele relacionamento. Então, antes da gente entender, né, os tipos de violência, é muito importante também que se entenda que a mulher ela não está no relacionamento porque ela gosta de apanhar. Ela muitas das vezes está no relacionamento porque ela está presa emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, por aí vai.
a violência psicológica ela é muito sutil, né? Ela é um dos primeiros sinais, assim, de violência que a gente vê. Desde uma coisa muito, para alguns é muito pequena, né? Como a roupa que você vai usar para o churrasco que você vai com seus amigos sem o seu namorado, até as pessoas com quem você pode conversar, as pessoas com quem você pode sair, as pessoas com quem você vai compartilhar as coisas que acontecem dentro do seu relacionamento, porque isso também muda muita coisa, né? O agressor ele não quer que a vítima compartilhe com outras pessoas as informações que acontecem dentro da relação para ele então não sair, né, de agressor e etc. É mais para acrescentar isso mesmo. Ah, e o gaslighting, né, que também ficou muito em alta, principalmente na pandemia. Muitas colegas minhas advogadas começaram também a compartilhar sobre isso. Inclusive, a doutora Rebeca Silvage fez um vídeo muito bom esses dias falando sobre o gaslighting, né, que é essa manipulação que os homens fazem para as mulheres acabarem se sentindo culpadas, né, diante de algo que elas nunca nem falaram ou nunca disseram. Às vezes naquela situação a mulher está 100% certa e aí o homem vem com um argumento, começa a te iludir, começa a achar que você que é doida, que você que está errada. Né? E assim, a mulher já tem todo esse estereótipo de ser a histérica, a doida, a agressiva, né? Principalmente a mulher negra é vista muito nesse sentido, né? De a mulher que fala, a mulher que grita, a mulher que é estressada, porque a gente fala muito porque a gente precisa de voz, sabe? Para as nossas vozes serem ouvidas, às vezes a gente realmente precisa de dessa forma. Então é bem complicado mesmo, é uma situação que deve ser divulgada, que o Estado tem que ter, né? Tem que realizar essas medidas preventivas, né, de violência doméstica e tentar, né, a gente tentar aí uma igualdade, minimamente uma igualdade entre os homens e as mulheres, porque no momento tá bem difícil. Para complementar, a gente fala muito de o homem, mas a Lei Maria da Penha, ela prevê que, por exemplo, no âmbito ali do ambiente familiar, uma empregada doméstica ela pode ser sim, vítima também de, né, violência contra a mulher. Por exemplo, namoradas ambas do sexo feminino, ali também existe um contexto, pode existir, né, um contexto de violência doméstica. A gente fala mais assim muito em homem, mas é porque as estatísticas nos mostram que nos relacionamentos, né, heterossexuais entre homem e uma mulher, a mulher é mais propensa a sofrer a violência, né, doméstica, a violência no âmbito de um relacionamento. Mas é plenamente possível que uma empregada doméstica, relacionamentos, né, homossexuais de duas mulheres, a mulher trans, ela também pode sofrer a violência contra a violência doméstica, a violência contra a mulher, prevista na Lei Maria da Penha, e ela também é protegida por essa lei, ela não está distrita a relacionamentos heterossexuais, não, mas existe uma proteção ampla da Lei Maria da Penha, inclusive se tratando, por exemplo, de pais e filhos, avós e netos, enfim, a lei ela abrange todo ali aquele conjunto familiar, sabe, de ambiência doméstica, e enfim. Obrigado. Doutora, outra pergunta. Vamos falar um pouco sobre os desafios da mulher negra na advocacia. Eu queria saber, porque vocês costumam militar em lugares de predominância masculina, como delegacias, como presídios. Como é o tratamento de vocês nesses locais que tem a predominância masculina? Como vocês se sentem nesses locais? Olha, é muito complicado, porque é muito difícil a gente falar sobre a advocacia negra e as formas que as mulheres negras são tratadas em ambiente de delegacia, até de fórum judiciário em geral, sem a gente citar, né, sobre a escravidão, sem a gente falar de como os nossos corpos são invisibilizados desde a escravidão, né? O corpo da mulher negra era utilizado como nada. As mulheres negras eram estupradas, né, viviam ali para os senhores de engenho, para os colonos, e aquilo ali foi se multiplicando de uma forma que a gente vive isso até hoje, né? De uma outra forma, mas a gente vive isso até hoje, sim. Inclusive, o filósofo Fanon, ele fala isso no livro dele, né? Peles negras, máscaras brancas, que o homem branco ele é um ser universal. E que qualquer pessoa que não seja um homem branco, ele não é visto como um ser humano, ele é visto como um animal. Então, infelizmente, até hoje, eu recebo clientes, mulheres vítimas de violência doméstica, que falam assim: doutora, eu fui até lá sozinha, né? Uma coisa que eu, como profissional, nunca aconselho. Claro que tem momentos que você não tem ninguém para te apoiar, não tem ninguém para ir com você, mas assim, eu nunca aconselho ninguém a ir numa delegacia sozinha. Uma mulher, principalmente uma mulher negra sozinha numa delegacia, eu não aconselho. Justamente porque existe essa revitimização
dos agentes públicos em cima da sociedade. Eu vejo coisas absurdas acontecendo dentro de delegacias, dentro de lugares que era para eles estarem servindo a sociedade e nos acolhendo. E eu não vejo isso acontecer. Então, assim, é muito difícil. Eu já cansei de chegar em delegacia. Ah, você é quem? Você é parte? Você... nunca acham que eu sou advogada, sabe? Assim, e tem muitos que ainda chegam pra mim, você é advogada mesmo? Deixa eu ver sua carteira. Coisa que é muito difícil, a gente vê um homem, até uma mulher branca entrar em uma delegacia, deixa eu ver sua carteira do OAB. É muito difícil isso. Teve uma vez que eu tava de trança, né, tava trançada e eu tava de turbante. Quando eu fui entrar, a segurança me parou, pediu pra pegar minha carteira na mão, ela olhou minha carteira de cabo a rabo e ela pediu pra abrir minha bolsa. Eu falei, a minha bolsa você não vai abrir. E aí ela ficou ali e tal, ela não, doutora, pode ir então. Então, assim, é muito complicado. A gente é indagado o tempo todo sobre a gente é descredibilizada. Acho que essa é a palavra, descredibilizada. Graças a Deus, nos últimos meses eu não passei por isso, mas assim, é um tema muito profundo, são respostas muito complexas e assim, se a gente for parar para analisar, contar todo esse contexto do racismo estrutural e do sexismo, a gente não vai sair daqui hoje, né? A gente vai ficar e vai falar sobre isso, porque é um tema que eu falo também e é isso, mas é muito complicado, a gente tem que ter sempre pulso firme, saber muito bem o que a gente vai falar, como a gente vai se portar, porque muitas vezes a gente é vista, como eu falei no início, como grossa, como autoritária, e se a gente der um mole, nós somos incompetentes. Então a gente tem que estar sempre ali se reafirmando, não, você não pode fazer isso, esse é cerceamento de defesa. Então, assim, acho que uma mulher negra ela tem que estar 100% mais preparada do que uma mulher branca para encarar os desafios da advocacia. Sim, e aí complementando a fala da doutora, a gente observa que no último levantamento de violência, né, contra a mulher publicado, foram mais de 125 mil casos de violência contra a mulher. 60% dos casos foram mulheres negras, né, que sofreram a violência contra a mulher. E aí a gente enxerga que também a violência contra a mulher ela é também uma violência que atrai para si a questão do preconceito, do racismo, né? Inclusive, estudando, né, sobre o tema e tudo mais, eu obtive a informação que, inclusive nos estudos, né, de medicina, os médicos ali que estão estudando são orientados no sentido de que o corpo da mulher negra ele é mais forte, então ele não necessita de tantos analgésicos. Ou seja, a mulher negra, quando ela chega num hospital, ali tem-se a cultura de que ela é mais forte. Mas por quê? Por causa de uma carga histórica de desumanização do corpo da mulher, né? Especialmente negra, que são as mulheres que mais sofrem violência doméstica, né? Hoje. Então a gente enxerga que realmente é um problema social histórico, né, de reparação histórica, como a doutora bem falou, de mais de 400 anos, né? Porque a cultura brasileira ela já nasceu com violência, porque as mulheres, as índias, né, eram violentadas, as mulheres negras eram violentadas, e aí a nossa miscigenação, que é visto como algo bonito, e de fato, né, o brasileiro é um povo muito bonito, mas a história, ela nos conta que nasceu de violências, né? Ou seja, a violência na nossa sociedade, infelizmente, ela é muito normalizada, é normal. Inclusive nas músicas que a gente ouve, que às vezes, né, é uma música bem legal, mas é uma música que ali existe uma violência terrível contra a mulher. E aí, tem até uma música de cantor muito famoso mesmo, que diz, mais ou menos assim, eu até trouxe aqui que eu achei bem interessante, mas se ela vacilar, vou dar um castigo nela, vou lhe dar uma banda de frente, quebrar 5 dentes e 4 costelas. E a gente canta o social normal, e é uma música famosíssima, famosa, uma música que vai no barzinho, tá todo mundo cantando. Ou seja, isso aliena a sociedade, no sentido de que internaliza-se aquilo como se uma mulher apanhar do marido porque ela não agradou, né, aquele homem, enfim, fosse algo normal e banal e assim vai seguindo. Então, se não houver realmente essa reparação histórica de violências e parar de se normalizar, né, a violência contra a mulher, acho que o caminho, na verdade, é essa reparação mesmo. A luta das mulheres negras é uma luta coletiva, né? Ela não é uma luta individual. Enquanto
os corpos negros ainda forem invisibilizados, enquanto o Estado não chegar com uma política pública de prevenção ao racismo, ao sexismo, ao machismo institucional, eu não vejo aí uma paridade, uma desigualdade, né? Tipo, uma igualdade entre homens e mulheres. A nossa produção está recebendo aqui a participação dos internautas. A dona Eusanira Mendes, de Olaria, mandou uma questão referente a esse assunto. Ela quer saber, a partir do momento em que a medida protetiva é aplicada, existem diversos mecanismos de monitoramento dessas medidas de urgência, pois a impressão que ela tem é que nunca funciona. Olha, as medidas elas existem, né, como a proibição de estar perto da pessoa, a proibição de contato, seja através dela, ou através de amigos, ou através de familiares. E existe o crime também do descumprimento da medida protetiva, né? Os homens que descumprirem a medida protetiva, a mulher ela pode ir até uma DEAN, de preferência uma DEAN, uma delegacia da mulher. Se não houver uma DEAN próxima, pode ser em qualquer delegacia, eles remetem isso para a DEAN competente. E fazer esse novo registro de ocorrência relativo ao descumprimento da medida. E aquele processo vai seguir, vai se gerar um inquérito, do inquérito vai ser feita uma investigação para ver se ele realmente descumpriu aquela medida, e se ele descumpriu, o Ministério Público, né, tem a oportunidade de, enfim, dar prosseguimento a esse descumprimento. Estamos falando de violência aqui nesse debate, que é muito interessante. Eu queria saber os atendimentos que vocês fazem com as clientes que são vítimas de violência doméstica, como elas chegam até vocês, como vocês trabalham não só o âmbito profissional, e sim acaba esbarrando no âmbito pessoal, porque na maioria das vezes a mulher sofre uma violência patrimonial e ela tem que voltar para aquele lar que o abusador mora, porque ela não tem para onde ir, às vezes ela tem filhos. Como vocês trabalham nessa orientação? Porque eu acho que acaba transbordando a profissão de advogado. Vocês têm que ser, na maioria das vezes, uma conselheira ou psicóloga. Como vocês trabalham nesse sentido? De fato, a gente acaba assumindo vários papéis, não é só o papel da orientadora jurídica, mas a gente tem que ter também um equilíbrio emocional muito grande, porque aquelas mulheres elas chegam para nós destruídas, né? E aí precisando realmente de um apoio também emocional, não só do apoio jurídico. E aí aquilo, estar preparada mesmo a qualquer hora, não tem horário, não tem essa questão de ficar presa, né, só a parte processual mesmo. E aí é muito complicado, porque muitas das vezes envolve crianças, né, as crianças estão ali envolvidas. Então a primeira coisa que eu sempre falo para as mulheres que têm filhos e vêm até a mim numa situação de violência olha para as crianças. Porque uma criança que cresce, uma criança que vive num ambiente violento, né, automaticamente ela vai internalizar aquilo como normal, e ela vai crescer muitas das vezes achando, a menina vai crescer achando que é normal um relacionamento agressivo e abusivo, o menino muitas das vezes vai assumir também um comportamento agressivo, né, se eles não tiverem tratamento, acompanhamento, terapêutico, enfim. E aí eu sempre oriento no sentido de se preparar, né, para sair daquele ambiente, porque muitas das vezes, né, enfim, ela não dá para sair ali na hora, né, porque tem a questão de documento, tem a questão de organizar as coisas das crianças, tudo, mas a orientação é sempre sair daquele ambiente violento, sempre. Se der para se preparar bem, se não der, hoje existem muitas casas de acolhimento, né, que acolhem essas mulheres junto com as crianças. Hoje em dia nós temos também várias instituições, né, de apoio a essas mulheres, que recebem denúncias e tudo mais. E, assim, a orientação é de sempre sair desse ambiente de violência, é a minha primeira orientação. E pensar nas crianças, né, que eu acho que... e judicializar, né? Sim, porque tem muitas mulheres que têm muito medo, muito receio e acham que não adianta, que a aplicação é inútil, né, que não vai dar em nada, tem medo de apanhar mais, do agressor ir até ela e piorar mais ainda a situação. Então, assim, acho que o conselho é judicializar, não ir a uma delegacia sozinha, tentar sempre estar acompanhado ou de um defensor, ou de um familiar, ou de um advogado, de uma advogada, e respirar fundo, contar tudo o que aconteceu, fazer os exames, né, da própria DEAN, já encaminho ao IML para fazer os exames de corpo de delito, ou se você não quiser ir ao IML, ou vai a algum outro hospital junto com o protocolo, no inquérito,
para isso dar andamento, para a gente cessar isso, sabe? Porque a cada vez mais, hoje mesmo, a influencer, né, a Patrícia Ramos, publicou lá no Instagram dela sobre o processo de violência doméstica que ela veio sofrendo, acho que do ex-namorado dela. Enfim, tomara que ela consiga, de fato, essa medida, que a medida dela seja deferida, que ela consiga seguir a vida dela. Porque depois que você passa por um relacionamento abusivo, é muito difícil você conseguir seguir a sua vida sem lembrar disso, sem ter essa dor, sem ter essa cicatriz, porque isso é uma coisa que vai ficar para sempre. Qualquer mulher que passa por um relacionamento abusivo vai ter essa marca pro resto da vida. Então, assim, é um acompanhamento psicológico pro resto da vida que aquela mulher tem que ter, que se tiver filho envolvido, se tiver filho assistindo, do acompanhamento do filho também, justamente para não cair nessa situação do filho olhar e achar que é normal, da filha olhar e achar que é passível disso acontecer com ela, sabe? Então, assim, tentar judicializar isso da forma mais certa, da forma mais justa, se preservar, se acolher, como a Thaís falou, tem casas de abrigo do Estado. A CAARD também faz um trabalho bem legal com relação às advogadas que sofrem violência doméstica, que já sofreram violência doméstica. Então, procurar Defensoria, Ministério Público, movimentos sociais, feministas, que tem uma importância muito grande também, que eu acho que se não fossem as feministas, a gente não estaria no nível que a gente está hoje de defesa, né, de violência contra a mulher. Então, eu acho que é um pouco disso. E aí a gente observa que não existe idade, não existe classe social, né? Profissão, Nada, não tem. nada. Não, você é advogada, como? Qualquer mulher está sujeita a realmente vivenciar, né, um relacionamento abusivo e infelizmente sofrer as violências, né, previstas na Lei Maria da Penha. Doutoras, é inegável que estamos em plena evolução no combate da violência doméstica e familiar no Brasil, mas ainda temos muito o que fazer. Qual a opinião de vocês em relação à conscientização social, a junção de Estado e sociedade, para todo mundo trabalhar junto e ter essa consciência e realmente banir esse tipo de violência contra a mulher? O que vocês acham que precisa melhorar? O que vocês destacam que já está muito bom? Fale um pouco sobre isso. Acho que nós estamos evoluindo, tá? Cada dia que passa, mais direitos são concedidos, né, às mulheres, mais várias proteções, né, vêm alcançando, né, a nós mulheres, as trans, homossexuais, enfim. Mas eu acho que tudo começa a partir de uma reeducação mesmo. Nós precisamos realmente de uma reeducação com relação... Também pedagógica, né? Pedagogia mesmo. Tem que ser uma coisa... É importante ressaltar que só criminalizar não vai Não resolve. Não resolve porque a gente precisa de uma reparação histórica. Então, não é de um dia para a noite que a gente vai banir as violências, né, que existem. Mas é uma questão mesmo de prevenção já ali nos currículos escolares, super importante, que inclusive está prevista, né, na Lei Maria da Penha, no artigo 8º, que os currículos escolares eles devem ter essa questão preventiva contra a violência à mulher. Só que, nesse aspecto, a gente está caminhando um pouquinho devagar. Falta uma pressão ainda. Falta sim, porque a Lei Maria da Penha hoje, ela é muito repressiva, ela reprime a violência, mas infelizmente com relação à prevenção a gente ainda está a passos bem devagares. Mas eu acho que é isso, é uma questão realmente de reeducação, em todos os aspectos. Mas eu acho que em relação ao feminino, eu acho que nós precisamos ter um pouco mais de representatividade no nosso legislativo para lutar por leis contra essa violência contra a mulher, porque 52% do eleitorado é feminino e apenas 16% das cadeiras são ocupadas por mulheres. Então eu acho super importante. Agora temos a cota de gênero nas eleições, que acaba congressando mulheres e pessoas negras também com o número de vagas. Mas acho que a gente tem que evoluir muito nesse aspecto para que realmente as pessoas eleitas sejam mulheres que lutem realmente pela classe das mulheres no combate da violência familiar doméstica. Pois é, por isso que é muito importante tudo que o movimento negro, tudo que o movimento feminista vem fazendo durante todos esses anos, né? Porque enquanto a mulher negra ainda não for vista como um ser político, né, como um ser pensante,
a gente vai continuar tendo esse déficit de mulheres negras na política, né? E no judiciário também. Eu tive a oportunidade de estagiar com uma juíza negra, que é a doutora Adriana Cruz, que hoje ela está no CNJ, uma brilhante juíza federal, e sou muito grata por ter tido essa oportunidade, porque diversos outros meus colegas negros da faculdade, que foram poucos inclusive, porque eu estudei numa faculdade particular na graduação, então eles não tiveram essa oportunidade, sabe? E é muito difícil para nós, enquanto jovens, enquanto negros, estarmos ali dentro de um sistema que julga pessoas pretas e pessoas brancas julgam pessoas pretas que nunca estiveram nesse lugar de pessoa preta. Então é muito difícil isso. A gente olha juízes, quando a gente era graduação, como algo muito distante, sabe? Como assim, ela é mestre, doutor. Eu olhava aquilo quando eu era da graduação e eu pensava assim, gente, será que um dia eu vou ser igual a essa pessoa? Porque parece que tá tão distante de mim, da minha realidade, sabe? E assim, eu acho que também falta um pouco essa sensibilidade das instituições assim, até de faculdade mesmo no geral, de trazer um pouco mais o judiciário para perto do aluno, não deixar que seja uma coisa tão distante. Porque quando a gente se forma, passa na OAB, tira a carteira, a gente é jogado numa cova, assim, de leões, assim, a sensação que eu tinha era essa. De que eu não sabia muito bem o que eu queria, eu sabia que eu queria ser criminalista, hoje, graças a Deus, eu já estou atuando há quase 10 anos na área, mas assim, eu sabia que eu queria ser criminalista, eu ouvia todo aquele estereótipo do advogado criminalista, né? Porque o advogado criminalista, ele não é só advogado criminalista, ele é o defensor de bandido, ele é isso, ele é aquilo. A gente tem todo um estereótipo já que ronda a gente. Então, quando a gente fala sobre uma mulher negra criminalista, é 3 vezes pior que aquilo ali. Então, eu acho que falta um pouco ainda essa sensibilidade do Estado, das instituições, de trazer um pouco mais esses jovens para perto, sabe? Para acolher essas pessoas, para mostrar, olha, aqui também é o lugar de vocês, aqui é o nosso lugar. A gente pertence a isso aqui também, igual a eles pertencem, sabe? É trazer essa noção de pertencimento, que eu acho que ao longo do tempo isso vai se perdendo, assim, isso se perdeu um pouco. Graças aí aos movimentos feministas, os movimentos antirracistas, a gente está caminhando aí por minimamente uma paridade, né? Minimamente. Mas eu acho que essa distância ela se dá também pela falta de representatividade. Total, quando a gente olha pro nosso... da pessoa negra no Isso, judiciário, quando a gente olha pro nosso judiciário, é muito difícil você ver um juiz negro. Exatamente. Ou até a nossa classe de advogado também. Então eu acho de suma importância até esse podcast dar espaço para uma mulher negra falar. E o sucesso da carreira de vocês, eu acho que é muito importante para influenciar os jovens que estão na faculdade e pensam em advogar. Essa é a primeira coisa que me Isso é muito perguntam, importante. como você começou a advogar? É sempre assim, porque a gente realmente sai da faculdade com uma cabeça muito perdida, assim, muito sem saber o que fazer, né? Mas aí aos poucos a gente vai se encontrando, vai participando de alguns movimentos, que vai te dando Tem muita importância nesse início. Nossa, a OAB foi muito importante, assim, as comissões da ordem foram muito importantes para eu conseguir me centralizar, assim, enquanto mulher, enquanto advogada, exatamente, porque assim, eu olhava pela minha carteira e falava assim, cara, agora eu sou advogada, agora sim, então assim, eu preciso correr atrás, eu preciso estar em contato com outras pessoas, porque de fato o mercado de trabalho pro advogado que não tem gente na família que é do direito, é um pouco mais difícil, a gente sabe disso, né? Então assim, se a gente não se empenhar 2 vezes, 3 vezes mais, a gente fica pra trás. Né? É importante também nós quebrarmos alguns padrões, porque, por exemplo, em relação à mulher negra, eu vejo muita mulher negra às vezes em escritório, mas eu não vejo em posição de comando. Cargo de chefia, a porcentagem é mínima. Cargo de chefia não tem. Então, você até serve para estar no escritório ou estar divulgando, mas não serve para algo grandioso. Então é legal esse posicionamento para esclarecer muita coisa. Doutoras, no início da nosso bate-papo aqui, da nossa conversa, nós falamos sobre os tipos de violência que as mulheres sofrem. Vocês podem falar um pouco sobre a violência psicológica, que é uma violência que está muito em alta, está muito em voga no dia de hoje? Então, a violência psicológica é tida como um dos primeiros estágios da evolução da violência doméstica, né? Porque ela consiste em atacar a vítima o tempo todo, submetê-la a medo, a angústia, a depressão. E essa violência, ela é tão invisibilizada, ela é tão entranhada dentro da sociedade que muitas mulheres até hoje são vistas como doidas, né? Como culpadas daquela situação, né? Ele fez isso porque você provocou, ele fez isso porque você fez isso. Então as mulheres acabam se sentindo culpadas e acabam inclusive deixando de judicializar algo muito sério, ou que pode se transformar em algo muito sério,
por medo, por essa chantagem, por essa perseguição psicológica que muitas vezes o agressor, né, ou o companheiro ou a companheira da vítima passa, né? A rede de apoio da mulher que sofre violência doméstica vai desde os serviços especializados para as mulheres, né, como áreas de acolhimento, como abrigos, como família adotiva provisória por no máximo 15 dias para abrigo temporário, centros de referência de assistência social, as DEANs, as defensorias, movimentos sociais, enfim. E de acordo com várias pesquisas, se a gente for analisar assim, artigos científicos que trazem dados, pesquisas, dizem que a violência psicológica, né, viver um relacionamento violento, psicologicamente, fisicamente, moralmente, acarreta prejuízos à saúde mental da mulher, né? Que são constantes, uma subida e uma descida, né? Uma hora é tristeza, outra hora é medo, outra hora é insegurança, e fazem isso até que isso é algo que pode levar até o suicídio de uma mulher, sabe? Então é uma violência muito silenciosa, e isso é extremamente assustador, né? A gente falou no início sobre o gaslighting, que também está super envolvido nessa questão. E, como o Dr. Guilherme bem pontuou, o isolamento social acarretou num índice alarmante do aumento da violência psicológica, né? Thaís foi agora esse de 2023, de Fórum de Segurança Pública, que fala muito sobre o aumento das humilhações, das chantagens, de toda a violência psicológica na mulher, né? As causas e os efeitos disso. A promotora de justiça Valéria Escarança Fernandes, não a conheço, mas enfim, achei muito interessante. Ela, no último livro dela, aponta que a perseguição de mulheres por razões de gênero é um dos principais indicadores do risco de morte, porque essa perseguição geralmente ocorre em razão do fim de uma relação afetiva onde o agressor, ou companheiro ou companheira da vítima não aceita o fim dessa relação, persuadindo a vítima a constranger a vítima a estar envolvida naquela situação, ou até com ameaças mesmo. Assim, você tá lá, aconteceu já com casos meus, né, de clientes meus, não, né, de clientes minhas, de estarem sentadas num bar com o atual companheiro ou companheira e o ex-companheiro, que já tem medidas protetivas, passar e apontar e falar que vai fazer acontecer, por não superar essa relação. Então, ela aponta, essa promotora de justiça, nesse livro dela, que o comportamento da perseguição como fator de risco chega a aumentar em 5 vezes a morte da mulher. Então, assim, como eu falei, é uma violência silenciosa, é uma violência estrutural, né, institucional, que vai muito além, né, e que pode chegar muito além, né, como eu falei sobre o suicídio da mulher. Então, é muito importante essa rede de apoio, é muito importante você ter familiares para te acolher, é muito importante você ter instituições que te abracem, que entendam a sua situação e que estejam ali na luta pelos direitos das mulheres, sabe? Então, por muitas vezes, essa mulher que sofre violência, às vezes por falta de informação, até por falta de entendimento, ela não se atém que ela está sofrendo essa violência doméstica. A violência física não deixa uma marca, psicológica não necessariamente deixa uma marca que a pessoa é visível, né? Então, assim, isso é invisibilizado pela sociedade mesmo. Assim como a violência patrimonial, né? Que muitas vezes você trabalha com um agressor ou com uma agressora, vocês têm ali cartões em comum, documentos em comum, aluguel, contratos em comum, que muitas vezes a pessoa pega, né, assim, ali a tua identidade e faz alguma coisa com o teu dinheiro, investe ali com o teu CPF, e às vezes o que a mulher ganha, o homem retém uma parte porque acha que a mulher tem que gastar do jeito que ele bem entende. Então, assim, tudo isso é violência doméstica, e muitas pessoas não sabem disso. Esse tema vem exatamente dentro do que a nossa audiência pelas redes sociais está participando. E tem dúvida aqui, tem uma pergunta vindo da dona Bernadette Soares, que mora em Brás de Pina. Ela está perguntando quais são os canais de atendimento, onde deve procurar ajuda a mulher que sofre violência doméstica. Um dos principais canais é o Disque 180, né, que é o Disque Central de Atendimento à Mulher. E aí, através desse canal, ela vai receber, né, as primeiras orientações e tudo mais. É um canal de informação. Se a violência estiver ocorrendo ali naquele momento, ela pode buscar no 190, né, que é a Polícia Militar. E aí, mas o ideal mesmo é ela procurar as delegacias de violência, as delegacias especializadas de violência contra a mulher, porque lá
ela vai ter um atendimento mais especializado, né? Existem as salas lilás em que ela recebe um atendimento mais personalizado. Lá eles têm mais um preparo maior, né, para recebê-las. E aí, se for um caso de violência, né, contra a criança, que também, infelizmente, é uma realidade, né, muitas crianças estão sendo abusadas, o Disque 100 é o mais efetivo. Então, nós temos o 180, né, para aquela mulher receber as primeiras orientações, Disque 100, que é quando estiver acontecendo algum abuso contra a criança, né, adolescente, e as DEANs. Caso ela não consiga contato com nenhum desses canais, as DEANs, né, que é as DEANs, 190, desculpa, que seriam as polícias militares, se aquela violência estiver ocorrendo ali na hora. E, inclusive, para os moradores de Duque de Caxias, a comissão aqui está fazendo um primeiro atendimento gratuito para as vítimas de violência doméstica. Só para pontuar isso, que é mais um canal de atendimento, caso necessário. E é legal, Felipe, você falar da Comissão de Combate à Violência Doméstica e Familiar aqui do Duque de Caxias, porque a comissão faz um trabalho brilhante, liderado pela nossa presidente da comissão, que é a doutora Vanessa Gonçalves. Que infelizmente não pôde estar aqui hoje, né? Eu acho que no semestre passado fizemos várias oficinas de trabalho e renda para as mulheres iniciarem no mercado de trabalho, para não sofrerem esse tipo de violência patrimonial, não ficar na mão do homem para comprar qualquer tipo de item. E é isso, o primeiro atendimento, como o Felipe ressaltou, também, né? A oficina profissionalizante também. O primeiro atendimento da mulher que sofre violência aqui no Duque de Caxias pode ser direcionado aqui para a nossa comissão. Você, mulher, que sofre qualquer tipo de violência doméstica e familiar, pode nos procurar que nós vamos ajudar. É muito importante você ter um profissional da área, né, para te explicar, para te orientar, porque eu tenho muito isso em mente, que o operador do direito, né, nós somos operadores do direito, a gente não tem como ser clínico geral, a gente não tem como saber de tudo, eu não tenho como virar para você e fazer uma consultoria de direito do trabalho, de direito civil, senão é minha área, não é o que eu domino. Então é muito importante você ter um operador que seja especializado na matéria que você deseja judicializar. Então, como a gente estava até conversando aqui em off, né? Teve um caso que aconteceu comigo, com a minha sócia, onde uma vítima de violência doméstica, mais especificamente violência psicológica, nos procurou. Fomos até a delegacia para fazer o registro de ocorrência e o policial virou para mim e falou que não existia o crime de violência psicológica. Ele abriu o Código Penal na minha frente, abriu a lei, para ele se conscientizar que aquilo ali realmente existia. E assim, eu tô falando de 2023, a Lei Maria da Penha existe desde 2006. 2023, a gente não tem um agente público preparado para atender minimamente uma vítima de violência doméstica. Então assim, é muito complicado. Então numa hora dessa, a gente realmente tem que ter um profissional especializado. Aconteceu um problema criminal, é um advogado criminalista. Aconteceu um problema trabalhista, no direito do trabalho, é advogado trabalhista. E assim, porque é muito complicado. Porque você também deve pegar isso na sua área, às vezes, de trabalho de colegas que não sabem atuar, que atuam e acabam tendo atuações que não são de excelência nesses processos. E não são pertinentes. Porque não tem aquela sensibilidade maior, porque os advogados que trabalham nessa área, né, recebendo essas mulheres vítimas de violência, tem que ter uma sensibilidade muito grande. Não é só ali a aplicação do direito, tem que realmente Você acaba revitimizando. Sim, exatamente, em todos os aspectos. Você não pode ter aquele olhar de julgamento, tem que ter aquele olhar mais sensível para aquela mulher, que aquele problema que ela está passando vai além da violência, mas é uma questão de saúde pública também. E, inclusive, o Estado gasta muito reprimindo essas violências, né? E se a gente for parar para pensar, se houvesse mais prevenção, como a gente estava discutindo antes, não teria esse tanto gasto, né? É muito complicado isso, né? Eu acho que se a gente for levar para o âmbito criminal, generalizando, assim, geral, né, no caso, para eu fazer um atendimento a uma mãe de um preso, eu acho que eu tenho que ter esse mesmo olhar. Ela também está numa situação de extrema vulnerabilidade, entendeu? Então, assim, o criminalista, ele tem que ter um pouco essa visão. Eu, pelo menos, faço esse atendimento mais humanizado, né? Mas eu conheço colegas que não fazem, que assim, tá me ligando, tá enchendo o saco, entendeu? E não é assim que as coisas funcionam, né? A gente tá ali para acalmar, a gente tá ali para fazer todo esse papel que é muito além
do processual, né? Quantas vezes eu já me peguei em situações que eu olho assim ao redor e falo, o colega meu jamais faria isso que eu tô fazendo, mas eu vou fazer. Para dar aquele conforto para a família, né? Para dar aquela coisa assim, a gente está aqui também, vocês podem contar com a gente, porque para alguns parece mais que é mais um boleto, que é mais um pix no mês, e na verdade aquela pessoa está depositando em cima de você um recomeço, é mais do que isso, é um recomeço. Então assim, se você não tiver essa sensibilidade, é muito complicado, a gente está lidando com vida, bem como se um médico estivesse aqui falando sobre isso, sabe? A gente também lida com a vida das pessoas o tempo todo, sabe? A gente tem a oportunidade de dar um recomeço a uma pessoa. Então isso fica na nossa mão. Então não tem como a gente levar isso como se fosse algo, né? Sim, letra fria da lei. Nunca vai ser letra fria da lei. E nós batemos muito na tecla aqui, na função judicial do Estado de punir esse homem que comete essa violência contra a mulher. Mas é interessante a gente também salientar, como a gente já falou, sobre a educação e a prevenção. Porque, como você bem falou, um agente policial, em pleno 2023, não tem noção do que é uma violência psicológica. Então, eu acho que essa função educativa é muito importante. A educação, eu acho que é a coisa mais transformadora no mundo. Se eu tenho essa caneca aqui, eu te dou essa caneca, eu fico sem essa caneca. Mas se eu tenho uma certa educação, uma certa informação, e eu lhe passo essa informação, eu continuo com essa informação e eu estou multiplicando ela. A única coisa no mundo que dá para multiplicar dessa forma é a educação. Então, como a gente aprendeu na nossa faculdade, tudo tem uma função social. E eu acho que o nosso trabalho como advogado, claro que a gente tem que levar o bem para casa, mas a gente tem o nosso dever de conscientizar a população, não só no nosso trabalho, mas às vezes uma roda de amigo. Às vezes eu sento para beber uma cerveja com um monte de tiozão que viveu numa outra época, que falam assim, não, isso é bobeira, isso é mimimi. Aí eu tenho que ser o chato da história e falar assim, não, os tempos mudaram, isso está errado, tudo bem, que essa prática é antiga. Essa prática é antiga, mas olha só, a partir de hoje a mulher não tem que sofrer isso. Isso não existe mais. Então não é mimimi. Mas é por isso que é importante trazer os homens também para essa rodas de conversa. Então hoje na conversa que fazendo no futebol, eu sou o cara chato, eu sou o esquerdista, porque eu defendo alguns direitos. Você é militante. Eu sou militante. Posso falar que é então, eu acho que é de suma importância, claro, punir essas pessoas que cometem um crime, mas a questão educacional e o acolhimento dessas mulheres que sofrem violência também eu acho que é de suma importância. Trazer os homens é muito importante para esse assunto, porque assim, nas instituições, nas maiores instituições que nós temos no país, quem está lá são os homens. Então, se eles não entrarem nessa conversa, se eles não forem educados no sentido de não reprimir, não revitimizar, né, as vítimas de violência, ou as mulheres, enfim, vai ser difícil a gente avançar, não tem como avançar. Se lá em cima, no topo, em que a maioria dos homens se encontra, se essa conversa não chegar lá, vai ser muito difícil a gente mudar a nossa realidade aqui. Então, é por isso muito legal, né, essa ideia do podcast, tudo, porque isso a gente está levando esse assunto também, né, para todos os grupos, inclusive os grupos de homens, né? E quando eu falo assim, você não é minha mulher para falar, pô. Mas eu preciso ser mulher para defender algo simples, algo que está escancarado. Direitos humanos. Eu acho que não precisa ser mulher para defender uma pauta tão importante, que é a integridade física e moral e psicológica da mulher. Porque muitas das vezes, às vezes parece, né, nessas rodas de conversa masculina, que esquece que tem mãe, irmãs, amigas, vai ter filha, vai ter esposa. Às vezes parece que esquecem, né, que nasceu de uma mulher, inclusive. Sim. Então por que não defender, né, o direito das mulheres se nasceu de uma mulher? Não é uma questão biológica nem política, é uma questão de direitos humanos mesmo. E na visão deles, eu acho que a mulher, historicamente, ela sempre esteve abaixo do homem em relação a muita coisa. Eu acho que na visão dessas pessoas, essa lei que resguarda a mulher acaba jogando a mulher acima deles. E é esse o medo deles. Não está igualando. É por isso que muitas mulheres dizem não serem feministas. Eu já ouvi muito isso. Não. Eu não sou feminista. Você não é feminista. Mas vota. Você vota. Você tem a sua própria empresa. Você trabalha. Você tem o direito de assinar um contrato você com você mesmo. Tem direito de você divorciar. Gente, o código de 16 colocava a mulher como subalterna ao homem. A mulher, tudo que a mulher tinha que fazer, a mulher tinha que passar pelo crivo do homem. É recente. Eles são direitos recentes. E temos também um problema muito grande que esbarra na violência familiar, que às vezes é a religiosidade.
Sim. Porque tem essa questão da Bíblia, da mulher ser submissa ao homem. Aí a mulher às vezes acredita, em vez de ela ir na delegacia para judicializar, ela vai até um pastor ou o líder religioso dela. Ai, eu tô apanhando meu marido, ela bota o filho no chão e ora. Tá sendo né? cúmplice, na verdade, do agressor. Desse agressor, é isso. Cúmplice do agressor. É um tema bem complexo. Chega a ser, aí a gente entra numa outra questão. Chega a ser também um outro tipo de violência, que seria a violência espiritual. Porque ela chega buscando um aconselhamento, chega querendo ajuda, que a mulher precisa de ajuda, e na verdade não, vai orar, minha filha. Porque Eu acho que a violência de amigo, muitas das coisas que acontecem, mas que há de achar primeiro que violência doméstica é só violência física, né? E aquela frase. Mas se ele nunca te bateu, como é que é violência? E aí começa, né? Ou então você vai largar, homem é tudo igual, você vai largar ele. Homem é tudo igual, você vai largar ele, vai encontrar um pior. É melhor ficar com esse que você já conhece os defeitos. E muitas das vezes é mais difícil pra mulher, porque muitas das vezes aquele homem pra roda de amigos, dos vizinhos, é o melhor homem do mundo, ele é muito simpático, ele é muito legal, mas ele fez isso com ter certeza, porque ele é tão legal, né? Ele é tão bacana ali na roda social, mas com aquela mulher, infelizmente, ele é horrível. Então é realmente uma. E às vezes acontece até um medo dessa pessoa levar isso pra frente, porque caso ela volte com ele futuramente, ela vai ser julgada. Sim, vai chegar alguém vai apanhar. mulher de bandido. Ou que gosta de passar por isso. Porque assim, quando você não enxerga que você está dentro dessa relação, começa isso. Eu já escutei de muitas amigas esses relatos, assim, exatamente sobre essas frases, sobre essas conotações que nós estamos pontuando aqui. É muito complicado, assim, é uma situação que precisa ser visualizada com outros olhos, porque a violência psicológica, como a gente já apontou aqui anteriormente, ela tem crescido cada vez mais, é uma violência institucionalizada, transparente, né? Ela já está enraizada na nossa sociedade e ela chega ao seu limite, que pode ser o limite de uma morte. E essa educação, ela começa dos lados. Por exemplo, essa semana, passou em todos os telejornais uma mulher vindo do curso, vocês viram, né? O ex dela, provavelmente, né? Ainda não se sabe, o ex dela colocou ela dentro do carro e ela apareceu carbonizada num bairro da Zona Oeste. Ela morreu. Então, essa situação do ego do homem, ou ela vai ser minha ou ela vai ser minha. É uma propriedade. A mulher acaba virando uma propriedade dele. Sim. Então, eu não consigo entender. O desenvolvimento socioeconômico. Ele prefere matar a mulher do que ver. Já me questionou a pessoa feliz, né? Ele ama tanto que ele não quer ver ela feliz. Já me questionou Será que é amor? Assim que homologaram o divórcio, não sei qual é o termo para divórcio, mas assim que conseguiu o divórcio, o companheiro, o ex-companheiro dela, foi até a casa, tirou nela na frente da câmera, na frente do filho. E é isso. Não sei. E aí já me questionaram quanto a isso. Mas vocês falam que o índice de violência contra a mulher é muito grande, que morre muita mulher. Mas se a gente for comparar, morre muito mais homens do que mulheres. E aí eu tive que explicar, né? Muita calma, muita sabedoria, que a mulher hoje, ela morre, mas porque ela não quer continuar no relacionamento, ela não quer ficar presa naquele relacionamento abusivo. A violência doméstica, ela acontece porque aquela mulher ela quer se desvincular, não consegue. A morte de homens hoje pode ser até a maior estatisticamente, mas é violência urbana. Não é uma violência em que ela quer sair daquele ciclo de relacionamento abusivo com os filhos e aí, infelizmente, ela morre. Então existe essa disparidade. Nosso país, apesar de ter uma das melhores leis do mundo de proteção às mulheres, é o quinto país que mais mata a mulher. Pelo fato de ser mulher, pelo fato de não querer continuar no relacionamento. Ela só não quer ficar ali, né? Ela não quer, é um direito que ela tem, né? É um direito até recente, só tem 70 anos de direito que a mulher ganhou, né, de se divorciar. E aí, infelizmente, a gente esbarra com essa questão de que, mas morre mais homens, sim, morre mais homens, mas numa questão de violência urbana. Não é porque ele não quer continuar no relacionamento, porque a gente quase nem vê, na verdade, uma mulher matando um homem porque ele quer se divorciar. E quando ele quer sair, ele sai mesmo e deixa a mulher lá, muitas das vezes, desamparada. Ele não tá nem aí. Muito menos terminar. Isso. Às vezes acontece isso porque viu abraçando um amigo na rua, entendeu? Porque saiu com as amigas pra algum lugar, seja uma noitada, entendeu? Por muito menos. É isso. Engraçado que o homem, quando ele
costuma fazer essa violência contra a mulher, nunca é o começo. No começo é um mar de rosas. Depois que ele consegue conquistar a mulher de alguma forma, que ele coloca a aliança no dedo da mulher e que conquistou, ele começa o tipo de violência. Um recado para as mulheres que estão assistindo esse podcast. Viu que o namorado deu soco na parede para não te bater, controla teu telefone, não deixa você ter amigo, corre, medida protetiva e sai. Porque provavelmente esse cara mais tarde vai abusar de você de alguma forma. Ou na parte da violência física ou na parte psicológica. Imoral e patriarcal. Todas essas violências Todas essas violências. Porque, assim, as pessoas dão sinais, eu sempre falo. Dão sinais. Quando eu dou palestra, quando eu estou conversando com alguma cliente, enfim. As pessoas dão sinais o tempo todo. E muitas das vezes, infelizmente, a mulher ela não quer enxergar. Por quê? Historicamente falando, a mulher ela só é completa se ela está dentro de um relacionamento. A mulher ela não tem direito de ser uma solteira feliz. Elas têm que estar dentro de um relacionamento para ela ser completa, né? Porque é estranho uma mulher muito tempo solteira, né? Socialmente falando, mas é estranho, ela deve ter algum problema. E especialmente quando faz 30 anos, né? Porque hoje em dia tem agora o negócio da mulher. Depois de 30 anos, já tá. Mas você já vê sempre, você não vai casar, não? Você não vai casar, não? Você não vai. O valor sexual de mercado dela. Até o pai e mãe, né? Você já vai casar. Se eu tivesse ser o homem mais feliz do mundo, eu falei, então vai demorar um pouco. Pois é. E aí, por conta dessa imposição social, né, histórica, muitas das vezes também familiar, a mulher, ela prefere ignorar os sinais, né, as pessoas dão sinais o tempo todo, a mulher prefere ignorar o sinal para estar ali, né, tá ali comprometida, né. Então, às vezes, se atentem aos sinais, se atentem aos sinais, porque o relacionamento abusivo, ela destrói a mulher de uma forma que depois, para ela se reerguer, né, como a doutora falou, é muito difícil, é um trabalho assim de anos. Haja terapia. E esses sinais também, na maioria das vezes, vem camuflado, porque às vezes o cara é muito ciumento, ele fala assim, cara, ele é muito ciumento, não, ele me protege, me ama muito, ele não vive sem mim, e depois a gente sabe o final da história. É verdade. Porque parece que essa moça que morreu, né, nesses últimos dias, parece que ele não dava sinal nenhum. E parece que depois do tempo do relacionamento, eles tinham até uma convivência, né, fraterna, mas eu tenho absoluta certeza que algum sinal ele dava. Dava sinais, só que infelizmente, muitas das vezes, esses sinais são ignorados, né, e aí a gente fica tão cega com vários sinais que a gente não percebe realmente. Infelizmente, estamos chegando no final do nosso podcast. Eu queria agradecer a doutora Bruna Veloso e a doutora Thaís Oliveira por todas as explanações e esclarecimentos acerca do assunto. Eu queria mandar um abraço também para a doutora Vanessa Gonçalves, que é a nossa presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica e Familiar aqui de Duque de Caxias. E o nosso arroba vai estar aqui embaixo na descrição, tá? Segue a gente aí. E eu queria agradecer também ao presidente da OAB de Duque de Caxias, o Dr. Wagner Botelho, a presidente da Comissão de Comunicação, a Elisângela Zunita, a equipe de produção que está aqui conosco, o Walter Souza e a Monique Laura, e passar também no Instagram da OABDC, arroba OABDC, _oficial no Instagram, e no YouTube é OABDC Oficial. E os nossos patrocinadores são PRZ, Zurita Real Estate e Silva Campos. Eu queria agradecer primeiramente a Vanessa, que fez esse convite, estendeu esse convite. Espero que da próxima vez ela possa estar aqui com a gente. Conheci a Vanessa na UERJ, gosto muito dela, a gente tem uma proximidade bem legal. E fiquei muito feliz com esse convite, muito feliz de estar aqui com vocês também, de conhecer um pouquinho mais, né, do trabalho dos meus colegas. Esse papo aqui foi uma delícia, espero voltar aqui outras vezes também, né? A gente vai voltar, né? Vamos voltar. E é isso, gente. Muito obrigada, foi um encontro maravilhoso. Quero agradecer também a todos e todas pela oportunidade maravilhosa de falar sobre esse tema que é tão importante. É através, né, dessas ações que a gente consegue, aos pouquinhos, alcançar várias pessoas. Sigam, né, os canais aqui da OABcast, OABDCcast, então sigam, um trabalho muito importante. E para finalizar, quero deixar uma frase que eu acho que é bem emblemática, de uma ativista norte-americana. Se a primeira mulher que Deus criou foi suficientemente forte para sozinha virar o mundo de cabeça para baixo, então todas as mulheres juntas conseguirão mudar a situação e pôr novamente o mundo de cabeça para cima.
Então esse é o meu recado e gratidão, agradeço a todos. Não esqueçam de compartilhar e é isso, gente. Um bom momento a todos. Até a próxima. Sigam, curtam e compartilhem. E